Bom, pessoal, oficialmente agora, deixa eu voltar para gravar aqui. Acho que está gravando. Bom, oficialmente, boa noite a todos, a todas, muito bem-vindos. Começamos, então, mais um Terças de BIM, mês de junho. Estava olhando hoje, começamos lá em fevereiro, então já fevereiro, março, abril, maio, estamos entrando no 5º mês dessa temporada de 2021, ainda em pandemia, né? Mas resistindo bravamente aí e seguindo com o nosso projeto, né? Então, dou as boas-vindas a todos, agradeço a presença, né? E estamos inaugurando também o horário das 20 horas, né? A gente tradicionalmente começava os eventos às 19h30, isso desde a época do presencial, mas aí a gente percebeu que, pessoal, muita gente já voltou para o presencial. Então, algumas pessoas comentaram isso comigo, e aí eu fiz esse ajuste e acho que vai dar certo. O pessoal tem um tempinho a mais para chegar com calma, né? E vir assistir, estar conosco aqui presencialmente, né? Então, hoje, abrindo com chave de ouro o nosso mês de junho, a gente recebe o Luciano Siebra, que eu agradeço imensamente pela presença, né? Uma honra ter você aqui. Muito, muito interessante o seu tema, né? Você já adiantou alguma coisinha aí no bate-papo informal aqui, enquanto aguardávamos o horário oficial, e certamente vai acrescentar muita informação, muito conhecimento no dia a dia de cada um de nós, né? Então, eu vou fazer a sua apresentação, depois eu passo a palavra, né? E aí você complementa a apresentação, se assim desejar, e aí você já começa a sua apresentação, tá? Deixa eu ver aqui, o pessoal botando os recadinhos aqui, acho que é o pessoal que está chegando. O pessoal dando boa noite, Gilberto, Ivone, muito bem-vindos, obrigada pela presença, né? Então, hoje a gente recebe o arquiteto Luciano Siebra, que vem falar conosco sobre a utilização de famílias em projeto de fachadas, né? O Luciano, ele é arquiteto formado pela Universidade de Fortaleza, Unifor, é especialista pelo INDEC em MBA em plataforma BIM, é diretor da LS Artec, com 12 anos de experiência com construção virtual e implantação BIM, é atuante no mercado da construção civil, com vasta experiência no uso do Autodesk Revit, em estrutura, arquitetura e instalações, em diversas obras de pequeno, médio e grande porte, né? E hoje nos dá a honra da sua presença, vindo dividir os seus conhecimentos, a sua experiência aí conosco. Então, passo a palavra, Luciano, agradeço mais uma vez a sua presença. Obrigado, professora. Vamos dar início. Conseguindo ver minha tela? Perfeito. Foi demais. Boa noite a todos. Vamos dar início ao tema de hoje. Como a professora falou, trabalho já há 12 anos, e nesses 12 anos tive o prazer de atuar em projetos complexos com algumas empresas, e hoje eu vou compartilhar um pouco do que foi desenvolvido ao longo desses anos. Os casos que eu vou apresentar são de diferentes períodos. Posso dizer que o primeiro, na qual eu vou falar, o Aquário Ceará, foi meu primeiro projeto grande. Tinha 2 anos que eu já havia trabalhado com Revit, então me foi dada uma missão, período que eu estava trabalhando na IMET Brasil, de modelar o aquário dentro do Revit, tá? Dentro do software Revit. E hoje eu vou falar um pouco apenas sobre a fachada principal
sobre a utilização e a forma de trabalho que a gente utilizou para a criação dessa fachada, essa estrutura auxiliar de suporte da fachada. Tá? Também vamos falar sobre o BS Design, tá? Que a modelagem minha foi responsável por a Cipro, tá? Da qual eu estava atuante nesse período, e o Hospital Materno da Unimed, que o projeto é da Fiorentini Arquitetura Hospitalar, e o projeto de fachada da CSA Projetos de Consultoria, tá? A qual tem uma parceria e onde desenvolvemos um estilo único de trabalho de projeto de fachada. No projeto do Aquário, iremos abordar essa parte que eu mencionei, tá? Essa parte principal. Acho que vocês conseguem ver o meu mouse. Apenas esse trecho aqui. O objetivo: desenvolver estudos de estrutura da sustentação da paginação da fachada. Manter, ao máximo, a forma transparente da fachada. Desenvolver a relação entre design e estrutura dos pilares de forma que seguissem a linguagem visual definida em projeto. Manter eixos analíticos da modelagem para reconhecimento de software estrutural por parte do projetista. Tínhamos algumas definições e como elas foram trabalhadas, as formas de trabalho que a gente poderia ter. Eu conseguia conversar com o projetista de estrutura metálica, que vale ressaltar aqui, professor Raimundo Calixto, na qual eu tive o prazer de trabalhar nos 3 projetos. Esses 3 casos aqui eu trabalhei com ele, e foi um professor, tive o maior prazer de aprender com ele com relação às estruturas metálicas, e sempre exigindo e me desafiando a conseguir fazer coisas novas. Desafios dessa modelagem. A altura e comprimento eram grandes a serem vencidas, eram 3 pavimentos que tinham que ser vencidos. Distorção acentuada na parte frontal da fachada. Criar otimização para alterações durante o processo de desenvolvimento. Como ainda existia tínhamos apenas a parte conceitual da forma da fachada, mas como estávamos no período ainda conceitual de desenvolvimento, de interpretação, de como seria a sustentação. Então, como qualquer processo criativo, você define alguns pontos, verifica outros, retira outros e vai criando opções até amadurecer essa forma. Então, precisava dessa otimização desses processos. Diminuir tempo de alteração ou criação de opções no processo de modelagem e criar famílias e parâmetros que auxiliassem o processo criativo. Nesse slide, aqui vemos as dimensões dessa parte interna que foi trabalhada. Aqui, nós temos uma altura, como vocês podem ver, que varia. Da fachada de vidro em si, a gente tinha uma altura de 16 metros. Até o ponto da coberta, 19 metros, 19 a 20 metros. E temos uma largura de 25. Percebam aqui, nesse trecho frontal do aquário, nessa fachada, olha a parte inferior e o caminho da parte superior. Elas não estão alinhadas, elas estão caminhos diferentes e ainda tem a questão do eixo Z. Ele ainda sobe de uma forma inclinada. Né? Em primeiro lugar, já havia a modelagem feita em software 3D, mas foi necessária uma remodelagem da forma dentro do software Revit, para que a gente pudesse trabalhar de forma que ele reconhecesse as faces. A gente criar um grid para estabelecer dimensões de paginação baseadas nas especificações de alguns fornecedores. Essa primeira imagem, apenas a forma. Aqui a gente já criando um grid. E aqui o primeiro estudo, apenas inserindo
uma face de vidro, sem estruturar a parte de trás. Aqui foi o desenvolvimento dos painéis. Como tínhamos uma forma especial, em forma de ondas, precisávamos criar uma estrutura que se adaptasse a isso. Então, em meio a estudos, foi adotada a utilização de componente adaptativo, um dos tipos de famílias do Revit. Os componentes adaptativos são uma adaptação do painel de parede cortina, com base padronizada. Pontos adaptativos são criados pela modificação de pontos de referência. Não sei se dá para perceber, a gente tem esses pontos azuis com números, são nós que foram criados, são os pontos de referência que vão balizar o posicionamento de toda a estrutura. Tá? Então, quando eu levanto, quando eu puxo esse nó, esse ponto de referência, toda a minha estrutura se move se adequando à situação. A geometria acaba se desenhando pelo snap e nesses pontos flexíveis resulta em um componente flexível. Então, foi a forma que a gente encontrou de conseguir estruturar de forma prática e evoluir em termos de design essa fachada. A solução que vocês estão vendo aí já é uma solução, a resolução final de todo um estudo para suportar essa estrutura de vidro. Nessa família, a gente tem 9 painéis estruturados na linha superior, com uma viga de vidro, e a do meio e a inferior utilizando um sistema tensionado de cabos, além de termos um cabo na vertical tensionado. Tá? Então, ele acaba fazendo essa estruturação à base de tensão, à medida que vai passando pelas ondas da fachada, ele vai se adaptando, e com isso temos uma família útil, em principal porque no começo, quando a gente estava modelando, existia era muito oneroso, porque a gente precisava desenhar trecho por trecho. Cada ponto de curvatura tínhamos que colocar uma família de viga, uma família construída, mas, enfim, a gente tinha que fazer naquele ponto, então isso era muito oneroso. Aqui temos os pilares, que foram desenvolvidos com parâmetros bases de altura e largura, tá? Mas a sua forma, ele acaba sendo diferencial para tentar manter o máximo de transparência de visualização de dentro da fachada, dentro e fora. Né? E aí foi sugerido esse tipo de pilar, com chapas metálicas dentro, e foi adicionado parâmetro de array para poder, à medida que estiver aumentando, eu conseguir aumentar a quantidade de chapas e também o espaçamento entre elas. À medida que o calculista fosse visualizando, ele analisando e vendo se existia a necessidade de um espaçamento maior ou menor. Aqui o trecho na parte reta. A primeira linha, ali a partir do chão, a primeira e a segunda linha são pilares e vigas de vidro unidos por um conector metálico. Essa família também é um componente adaptativo, essa primeira e segunda linha. E a partir das outras linhas, já segue aquele padrão daquela família que eu mostrei para vocês, seguindo a parte de tensionado, 2 linhas de parte tensionada, junto com a parte de vidro. Aqui temos um grau de... aqui eu estou mostrando ainda a parte frontal, e não sei se dá para perceber bem a escala humana aqui em relação a todo esse vão. E nesses trechos, além da inclinação
no eixo X dos pilares, ele ainda inclina no eixo Y. Então, ele é bem tortuoso para poder se adaptar a essa onda. Conclusão do Aquário Ceará. Aqui são algumas imagens já finalizadas, todo estruturado. Isso aqui já é estruturado para passar para o calculista, que já estava trabalhando com Revit, com BIM, e ele ia fazer os cálculos, e aí vem um ponto. Toda essa família foi conceituada para fazer essa parte de design, mas quando a gente fosse passar para o calculista, ele precisava dos pontos analíticos. Então, nessa imagem que vocês estão vendo, depois de confirmada o design da estrutura da fachada, a gente criou as famílias com pontos analíticos. Então, foi depois colocado, pontuado, e colocado ponto analítico em todos esses pontos, para quando fosse para o software, ele conseguisse reconhecer e efetivar os cálculos estruturais. Aqui na parte interna, cima para baixo. Uma outra visão. E aqui uma mais próxima desse trecho. Aqui a gente vê como ficou a estruturação da pele de vidro. Percebam as vigas de vidro fazendo o contorno, seguindo aquele mesmo raciocínio que eu mostrei para vocês no vídeo dos painéis. E aqui também a parte tensionada, se adaptando, sempre esses elementos perpendicular e tensionando. Então, ele estava fazendo esforços que iam compensando a inclinação. Nas primeiras revisões, levava-se muito tempo, principalmente para criar esse tipo de estruturação. E, com isso, na época, não existia uma disseminação tão grande do Dynamo. Então, isso era por volta de 2012, então a melhor opção foi otimizar utilizando esses componentes adaptativos. BS Design. Eu gostaria aqui de salientar um pequeno ponto, que é a utilização desse modelo em obra, que rendeu a BSPA a premiação de destaque BIM da Ciduscon Ceará, na categoria de construtora e contratante. Mas vamos focar apenas aqui nas soluções utilizadas para a criação de famílias para elementos de fachada. Objetivo: modelagem do projeto de fachada para auditoria, análise de compatibilidades e desenvolvimento de estruturas auxiliares da fachada. Desafios: formas diferenciadas em trechos dos arcos, criação de famílias para trechos específicos, criar parâmetros que otimizassem o dimensionamento e dinamicidade no processo de desenvolvimento de estudos. Vamos começar falando sobre esse trecho aqui. O que ocorre? Aqui vocês estão vendo que eu tenho uma estrutura de concreto que vem até o 7º andar, e daqui vem uma estrutura metálica que pousa sobre essa estrutura de concreto. Na primeira fase do projeto, ele não era assim, ele vinha com concreto até aqui em cima, e a parte metálica viria desse trecho para cá. Então, em dado momento, os projetistas de estrutura resolveram, não, vamos pousar essa estrutura. Qual foi o problema? É que o projeto de fachada já havia sido concebido com ele sendo de concreto até a coberta. Como mostra essa imagem aqui, essa transição, vocês dão para perceber bem, mas o alinhamento de concreto, ele é um pouco mais à frente do que o de metálica. Então, eu não consigo colocar
estruturar a minha fachada de ACM que vai vir nesse ponto. Nessa primeira imagem, ele está mostrando aqui o alinhamento da estrutura de concreto. E aqui, essa parte em vermelha é a parte de estrutura metálica. O projeto adotou para trechos de ACM um sistema de fachada stick, que é composta por colunas e travessas projetadas para receber vidro ou ACM no exterior da construção. Ela é instalada com a ajuda de andaime ou balancim. Então, o que ocorre aqui é que eu tenho pontos, tá, que são estruturados para receber os painéis de ACM, mas eu não teria uma estrutura auxiliar que pudesse continuar na parte metálica. Aqui em vermelho, eu já consigo, já dá para ver como foi essa estruturação na parte metálica. Nessa outra imagem, a gente já consegue ver aqui uma estruturação melhor junto com os painéis. Foi modelado as peças de ACM que seriam instaladas e as peças do sistema STIC para averiguar, junto ao projetista de estrutura, o Dr. Calixto, quais seriam as dimensões necessárias e as soluções de fixação na estrutura metálica. Tá? Então, ao receber o projeto, fez-se necessário não só pegar uma pele de vidro e inserir ela na fachada, só para mostrar a paginação. Foi-se necessário construir virtualmente todas as peças necessárias para a instalação, para a gente poder averiguar quais são as dimensões, quais são as necessidades e, em principal, como seria essa inserção. Com isso, a gente conseguiria ter uma noção melhor de como seria a estruturação. Aqui, como vocês podem ver, essa estruturação auxiliar em vermelho, ela está no sentido vertical, mas a gente averigou se era melhor diagonal, se era melhor na horizontal, de pontos em pontos, e acabamos chegando numa conclusão que seria melhor, até mesmo financeiramente, manter ele na horizontal. E as famílias ainda foram concebidas nessa parte do sistema STIC para que eu pudesse otimizar também o processo de replicação para os outros pavimentos. E, em dados momentos, caso fosse necessário alterava em todos os elementos. Aqui temos outras peças, esse roxo também faz parte da estruturação. Ele soldava, fazia um soldamento aqui nessa peça metálica, nessa viga metálica, e aí a gente tinha aqui um parafusamento dessa estrutura em vermelho. Os arcos também passaram pela mesma situação, mesmo problema. Não tínhamos uma estrutura que pudesse ser sustentada. Inicialmente, se imaginava que a própria estrutura metálica teria essas condições de receber já o sistema STIC, mas à medida que a gente foi analisando, não era bom grado fazer isso na própria estrutura metálica. Então, foi dado para analisar, além daquele paredão, utilizar também o mesmo raciocínio no arco. Só que no arco a gente tem uma questão que é, por ele ser em arco, a gente tem pontos que ele termina e inicia. Então, ao contrário da situação do paredão, a gente adotou um sentido horizontal, como mostra aqui nessa imagem em vermelho.
Desenvolvimento da estrutura auxiliar do glazing do pilotis. A mesma situação de estruturação existia na parte inferior, no pilotis. Existia esse mesmo problema de estruturação. Existia a pele de vidro, mas a obra tinha que fornecer essa estruturação para quem fosse montar. Então, eles sugeriram alguns itens, mas acabava que se tornava inviável por questão de chumbamento junto à estrutura de concreto. Então, foi feita uma outra análise e tentado viabilizar de uma outra maneira. Nesse caso aqui, são colunas metálicas distribuídas e chumbadas aqui na parte superior. E com isso a gente ia conseguir desenvolver a montagem desse glazing. E o que ocorre aqui é que depois de finalizado como seria essa estruturação, né, a gente tinha que também manter o máximo de deixar transparente, limpo. Tudo isso aqui, inclusive a parte de ACM, a estruturação da ACM, tudo isso foi quantificado e passado para a obra para que eles pudessem fazer a compra dos materiais para poder orçar e fazer todo o processo de montagem sem que desse algum problema com o cronograma de instalação tanto desse glazing quanto do ACM. Guarda-corpo. O guarda-corpo do Best Design, ele era todos eram iguais, a sua forma era igual, e a única coisa que mudava era essa parte inferior de ACM, tá? Que era só a altura dela que mudava, e em alguns pontos mudava também essa parte inferior, que ela se tornava mais larga, mais profunda, né? Ela recebe aqui, em alguns casos, o forro do pavimento inferior. Aí vem uma questão. Luciano, por que você não utilizou a ferramenta guarda-corpo do próprio Revit? Porque eu queria seguir a mesma lógica de instalação. São painéis que são instalados ali naquele ponto e depois vão sendo só colocados. Com isso, eu conseguiria ter uma auditoria do processo de montagem. Eu conseguiria ter uma noção de quais foram instalados, em que momento, e cada peça. Se eu utilizasse a ferramenta de guarda-corpo, eu teria alguns problemas para conseguir essas informações. Ele me limitava até um certo ponto. E criando as famílias, ficava mais fácil para mim para poder manipular as informações, gerir essas informações e aplicar elas. Se vocês perceberem aqui, eu tenho um gabarito com relação à minha estrutura, que se adapta à medida que eu vou inserindo nos outros trechos. E o que varia, na verdade, é esse ponto aqui da viga, que, por vezes, ele era maior, por vezes, ele era alinhado com o piso. Nesse caso aqui, eu tenho 10 centímetros para cima. Então, eu tinha essa variação e eu fiz essa família para ela se adaptar a essas situações. Ao invés de criar a família de 10 guarda-corpos, tinha um que se modificava e se adaptava. Então, tinha um controle maior apenas com uma família. Limpeza da fachada. Em dado momento, durante a inserção desses painéis de ACM, surgia um questionamento com relação à parte de limpeza da fachada e foi solicitado um estudo junto
com o responsável pela parte de limpeza de como é que poderia acontecer. O que ficou, né, decidido, que seriam colocar, chumbar na estrutura metálica, essas duas peças, e aí essas duas peças que se repetem aqui ao longo dessa lateral aqui, para que eu pudesse fazer rapel e fazer a limpeza da parte superior. Não só isso, ainda foi feito também um estudo com um guindaste, entrando na parte inferior, na parte do subsolo, e como a gente tem uma abertura na parte central, a gente conseguiria elevar a pessoa responsável pela limpeza e, através disso, ele conseguiria limpar. Então, foi feito um estudo de viabilidade para poder entrar esse equipamento, e não só entrar, mas ele verificar se ele consegue limpar toda essa área. Então, como foi feito isso? Recebemos um catálogo com esse equipamento, com as especificações do equipamento, e aí ele mostrava exatamente esse símbolo aqui, que é a sua área de atuação. Até 453 quilos ele consegue elevar até aqui. A partir daqui, só eleva pesos até 226 quilos. Então, foi feito também todo esse estudo de, com o equipamento, como é que eu conseguiria entrar, chegar, para poder limpar a fachada. Ainda com relação à parte de desenvolvimento, aqui com relação à Pórtica, ela foi a responsável pela montagem nas fachadas, né, da ACM, do glazing. E, em dado momento, eles conseguiram estar indo trabalhar com o Dynamo para fazer a fabricação desse ACM, principalmente nesse trecho do arco, que exigia bastante uma precisão maior por conta de trechos que são recortados. Então, eles fizeram um levantamento de nuvem de pontos e utilizaram o Dynamo para poder fazer esse desenvolvimento de fabricação das peças. Conclusão. O que deu para perceber nessa obra como um todo é que exige muito conhecimento para a criação de famílias. A criação de famílias foi essencial para extrair informações na velocidade de produção de elementos construtivos, ainda não concebidos na fase de projeto, tornando-se assim um diferencial para o dia a dia da obra, que é algo bem dinâmico. Então, existe algum problema de obra, entrava em contato comigo, a gente analisava o modelo e já criava novas soluções, ou se precisasse criar nova família para conseguir extrair informações necessárias para a solução da obra. Então, como era algo muito dinâmico, precisava que fossem criadas essas famílias que pudessem otimizar esse tempo. Hospital Materno da Unimed. Vamos lá. O objetivo aqui foi o desenvolvimento do projeto de todas as fachadas, seguindo a paginação e as diretrizes do projeto de arquitetura. Desafios. Todos os projetos estavam em CAD. Então, teve a necessidade não só de modelar a parte que era de responsabilidade da CSA, que era a parte de projeto de fachada, mas também foi necessário um pouco fazer a arquitetura e também a estrutura. Em dado momento, a gente até chegou a receber o arquivo de modelagem do TQS dele, da parte concreta, e daí fazer algumas correções para poder ser mais efetivo para o nosso modelo. Criar dinamicidade no processo de desenvolvimento, criar parâmetros que otimizassem o dimensionamento, otimização na troca de painéis e otimização na troca de perfis. Praticidade na visualização de elementos de painel, ancoragem, arremate e suporte.
quando iniciamos os trabalhos na Unimed, exigia, à medida que o projeto era detalhado, a gente percebeu que exigia que a gente colocasse mais elementos e mais detalhamento com relação à parte de perfis, coragem, arremates. Então, acabou sendo solicitado que a gente modelasse mais coisas para dar mais, como é que eu posso falar? Mais fidelidade entre modelo e o que ele seria em obra. Até mesmo para evitar algumas interferências e análises gerais. Ao contrário do BS Design, aqui foi utilizado um sistema de fachada unitizada, ou modular. O sistema é composto por painéis modulares, estruturados por perfis de alumínio e fechados com vidro. Além dessa estrutura básica, os módulos podem ainda receber elementos para sombreamento ou para diversificar o acabamento. Os caixilhos são fabricados e montados na fábrica com gachetas, selantes, vidros e eventuais acessórios. Com isso, as peças chegam prontas para a instalação nos locais de execução das fachadas, favorecendo a rapidez de montagem. Na época, eu só tinha conhecimento do sistema STIC, não tinha conhecimento com relação ao sistema de fachada utilizado. Aí, junto com a equipe, né, Ivone e Fabiano, que estão assistindo aqui a palestra, eles me mostraram como é feita não só o processo de fabricação, mas também de montagem. Então, eu desisti de utilizar as ferramentas tradicionais de parede de cortina, de vidro do próprio Revit e adotei a criação dos próprios painéis, como é a montagem, e um pouco até do raciocínio que a gente viu no guarda-corpo do BS Design. Aqui um pouco do processo de montagem, percebam aqui como é que ele é efetuado. Ele é içado com guindaste e depois ele é apenas inserido lado a lado com outros painéis, tá? Fixados e tudo mais. Então, é um processo limpo, prático. Então, eu vi a necessidade de transformar também o processo de modelagem de uma forma também prática, já que como é que eu posso dizer, ele é bem definido, bem resolvido. Aqui, à medida que o projeto estava sendo evoluído, né, na medida que também vinha o entendimento do que é o sistema unitizado, se tornava mais complexo e exigia um nível de detalhamento cada vez maior. Percebam aqui em alguns pontos. Aqui eu tenho uma ancoragem, um insert de piso, uma ancoragem dinâmica para poder regular as peças. Então, tudo isso aqui acabava sendo necessário um detalhamento. Luciano, vai pesar no modelo? Provavelmente. Mas aí a gente cria artifícios dentro da família para poder ser mais simples de visualizar, de não pesar tanto no computador. Tá? Aqui uma imagem ainda do catálogo, que foi utilizado como base para fazer as famílias, e também que foi especificado em projeto. Desenvolvimento. Dessa forma, a gente criou uma família que otimizasse tanto o processo de modelagem quanto a inserção dos elementos dos painéis. Nessa família temos parâmetros de altura e largura. Conseguimos também alterar os perfis de forma individual, seguindo as especificações do catálogo do fabricante. Tá? Percebam aqui. Aqui a gente tem um painel. Nessa
E cada um desses itens aqui pode ser alterado. Aqui temos coluna direita interna, coluna direita externa, travessa, travessa inferior e travessa superior. Porque à medida que que eu estava entendendo o processo, eu vi a necessidade de alterações. Um lado recebe e o outro apenas encaixa. Então, eu teria que ter um parâmetro que pudesse alterar esses dois lados, tanto em cima quanto embaixo. Porque um vai recebendo o outro, então eu posso vir a precisar alternar esses perfis. E não só o painel, eu também tive que criar os perfis especificados no catálogo. Para mostrar um pouco mais do que é essa família de painel, aqui eu consigo ver perfis. Em dado momento, através de parâmetros de visibilidade, eu consigo colocar um arremate, esse texto bem aqui. Consigo colocar o vidro, um shadow box e uma maximar. Tudo isso apenas dando check de visibilidade. Além dos painéis, existiam outros itens, como esse brise vertical. A gente estava ainda em estudo qual era o melhor tamanho, qual era a melhor dimensão. E também esse brise horizontal. Nesse brise horizontal, a gente teve que resolver como otimizar o processo de inserção dele, já que em alguns momentos ele faz uma virada a 45 graus. Tá? Então, eu fiz uma peça única aqui e eu fiz ele aumentando para o lado direito e para o lado esquerdo. E cada item aqui, cada uma dessas pontas, tem um check de visibilidade a 45 graus. E aí ele consegue fazer essa união com a outra peça aqui nos cantos. E tudo isso aqui eu consigo quantificar com um certo detalhe com relação a essa peça, ao comprimento dessa e até mesmo esse item aqui do 45 graus quando dou check. Em todo momento que era criada uma família nova, eu tentava criar já com um raciocínio de extração, de como é que eu posso extrair algumas informações, como eu posso extrair essa quantidade. Então, eu deixava a modalidade de uma forma pré-definida, caso viesse a ser necessário em algum momento. Ou quando necessário, já conseguiria extrair esses itens. Aqui uma vista passada por render dessa região, dessa família, né, juntando com a família aqui embaixo. Aqui um pequeno estudo solar na parte interna, como ficou o brise, com a proteção que ele dava. E aqui, outro brise que foi criado. Tá? Aqui a gente teve um trabalhinho que a gente precisava analisar muito bem como ficaria esse encaixe dentro do painel, através desses pontos de ancoragem. Agora, é um desenvolvimento já quase finalizado, quando estabelecemos o processo dentro da modelagem, a gente conseguiu ser mais efetivo, criando primeiro os painéis, colocando os painéis. Todos aqueles painéis fazem esse encaixe aqui com as peças. E cada elemento, cada painel, ele consegue receber essa ancoragem para poder encaixar depois nos insetos metálicos colocados ainda no período de concretagem. E aqui a outra peça, a peça 45 graus,
que também é um item do próprio painel. Tem um item lá também a 45 graus. E aqui já é o resultado do nível de detalhamento que a gente consegue extrair para as pranchas do projeto. Tudo muito bem especificado, com os detalhes seguindo a risca, e aí a gente consegue ter uma relação melhor do que vai ser aplicado em cada instante daquela fachada. Aqui mais detalhamentos. Aqui nesse trecho do canto, ele vem alternando a sua ancoragem. Ora pega nesse trecho e ora pega no outro trecho. Cada linha ele vai se alternando. E, como eu mencionei anteriormente, eu consigo mudar a parte superior do painel. E aqui eu vou mostrar por que tinha essa necessidade. Porque por mais que fosse o mesmo elemento sempre, quando chega lá no último, eu vou ter um outro tipo de perfil para poder receber esse arremate aqui de finalização. Então, eu precisava tomar bastante cuidado com isso, com a alteração de dimensões de perfis em alguns trechos. Infelizmente, na ferramenta do próprio Revit, né, de fachada de vidro, eu ia ter uma limitação visual. Desculpa, não só uma limitação visual, mas também de desenvolvimento junto às alterações e alguns pontos que iam ficar conflitantes. Então, mais uma vez, a adoção de uma família exclusiva para essa situação se tornou mais viável do que utilizar o próprio elemento do Revit. Fora a parte de detalhamento, que se mostra muito mais agradável. Tá? Aqui o trecho com a Maximar. E é também com seus arremates na parte superior e inferior. Como foram criadas famílias independentes, então eu conseguia também fazer esse tipo de explosão do elemento, né? Cada um desses itens era um elemento à parte, então eu conseguia fazer uma explosão melhor que se fosse tudo com a parede cortina. Aqui com relação àquele brise que eu mencionei anteriormente. E conclusão. Aqui temos todo o modelo da Unimed. Aqui a visão oposta. E aqui eu vou deixar passando um pouco o vídeo e vou pausando em alguns momentos que eu vou explicando. Esse aqui é um pouco do processo do que foi utilizado na Unimed. Tá? Aqui é a criação, que é a inserção do painel no local. Vou mostrar agora um pouco do que ele pode fazer. Aqui o comando de largura, altura. E aqui ó, já consigo colocar uma Maximar. Aqui só o painel de ACM. E agora só o vidro. Tudo isso utilizando apenas um check de visibilidade e alteração. Tá? Além do mais, essas ancoragens aqui, colocadas um de cada lado, também são elementos de visibilidade. Eu posso inseri-los ou não. Fora que também tem um parâmetro de altura, de posicionamento. Aqui eu já estou transformando ele em uma peça a 45 graus e alterando também a peça que fica da ancoragem que fica a 45 graus.
Aqui vou começar a inserção. Perceba que eu deixei como as larguras e a altura como parâmetro de instância para poder facilitar a inserção e colocação, sem precisar duplicar como tipo. Crio 3 conjuntos de painel para fazer o conjunto do painel de pavimento. É ele aqui, nesse ponto aqui, é a forma que ele é inserido em loco. Vou elevar agora a ancoragem para ficar alinhado com o ponto onde vai ficar o insert. Agora estou alterando esses 3 pontos para maximar. E aqui eu começo já a replicar. Aqui eu já estou alterando também a 45 graus. E aqui mostrando já o inserto metálico. Percebam aqui que nesse trecho eu tenho insertos metálicos que ficam apoiados no piso e aqui os que vão ficar apoiados ou pilar ou viga. Nem apoiados, inseridos na lateral de colunas e vigas. E aqui os insertos a 45 graus. Agora eles inseridos em prancha. Aqui já mostrando como ficou com os quantitativos. Aqui temos as tabelas de painéis descrevendo o perfil de cada lado, né? Aqui é o perfil, são colunas que estão à esquerda, aqui colunas que estão à direita. Colunas que estão à direita e as travessas inferior e superior mais abaixo. E aqui no final, eu estou selecionando um trecho. Ele aqui está sistema unitizado 100, 75, 100, e quando eu deleto, toda essa faixa se altera também. Então, eu já deixei já tudo pré-configurado. Não só as famílias, mas também as planilhas que vão receber essas famílias, para que eu possa extrair o máximo de informações dela, né? De itens que podem ser úteis para a fabricação e também para orçamento. Concluindo, analisamos esses 3 casos e o que percebemos? Vemos uma necessidade que os projetos acabam demandando, principalmente os mais complexos, de conhecimento de criação de famílias, parâmetros, formas, enfim. Com isso, a gestão do modelo e tanto a gestão como manipulação e até mesmo a visualização das informações se torna mais fácil. Fico feliz que ao longo dessa década tivemos uma grande evolução na biblioteca de fabricantes, mas ainda existe muito no que evoluir e otimizar nessas famílias para seu uso em projeto. Falo isso por conta de cada projeto ter sua peculiaridade, principalmente na fase conceitual do projeto, como foi mostrado no aquário. E ter esse desenvolvimento de criação de soluções. Não tem essa família. Criar uma família, principalmente para alguém que está utilizando o modelo na obra,
para poder gerar soluções, acaba sendo uma grande vantagem. E na fase do projeto, criar essas, como foi no caso da Unimed, criar essas famílias, não seguindo uma forma já definida pelo Revit, mas criar novas soluções. Por isso que eu acho que é a magia no caso específico do Revit, de ser tão livre para poder criar coisas novas, criar ferramentas que podem ser úteis durante o seu processo de desenvolvimento, seja ele na parte conceitual, seja ele em obra, ou seja ele já numa fase de detalhamento de projeto. E é isso. Obrigado a todos pela atenção. Deixo meus agradecimentos tanto à Medic Brasil por deixar, né, mostrar esse projeto aqui, ao pessoal da BSPA, por toda a colaboração e empenho no uso do modelo, a Cipro, por estar sempre apoiando e sempre criando novas formas de trabalho, novas soluções, novas metodologias, o pessoal da CSA, que me engrandeceu com relação a essa parte de fachadas, esse conhecimento sobre fachadas. E, enfim, todos os parceiros, muito obrigado. E é isso. Esse aqui é o meu LinkedIn, caso queiram me encontrar, verificar algumas coisas. Esse é o meu contato pelo LinkedIn. Tá? Obrigado. É isso.